Olá, te saúdo com a graça e a paz de Deus. Bem-vindo ao canal, que bom que você está aqui, que bom que você está acompanhando essas mensagens que vêm da Palavra de Deus. Olha, quero compartilhar contigo um curso da Bíblia. Eu criei esse estudo bíblico, o estudo se chama Só em Cristo há Esperança. Nesse estudo, nós vamos estar estudando sobre as principais crenças que Deus quer que a gente conheça e que a gente siga, para nos preparar para morarmos com Ele no céu, na eternidade. Esse estudo ele tem apenas 7 lições, ou 7 capítulos, 7 temas, como preferir chamar. E aqui estão as principais crenças que acreditamos que a Bíblia ensina para nos preparar para morarmos na eternidade com Deus. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Soberano eterno Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá de estarmos estudando a Tua Palavra, aprendendo mais de Ti, para nos preparar para morarmos contigo. Faça-se presente aqui, Deus Espírito, ilumina-nos para compreendermos a Tua mensagem e seguir a cada dia. Em nome de Cristo, amém. Vamos estar estudando aqui sobre o grande Deus, as crenças, as doutrinas que Deus nos ensina. E doutrinas é coisa muito importante, porque olha só, o próprio Cristo disse: aquele que quer fazer a vontade de meu Pai buscará conhecer se a doutrina vem de Deus. E é justamente isso que a gente vai estar estudando. Vamos estar estudando esse texto agora, como saber se uma doutrina é verdadeira ou falsa. João capítulo 7, versículo 14 ao 17. Estou lendo na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Te indico a ler todas essas passagens que estamos citando aqui, porque isso é importante, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que confirmar se realmente é aquilo que a pessoa está falando. Como Cristo disse, confere para ver se a pessoa está falando da palavra de Deus mesmo, ou se está falando por ela mesma. Vamos ler João capítulo 7, versículo 14 ao 17. Aqui são as palavras de Cristo, que diz assim: quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhe respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, Cristo ensina que as doutrinas são as principais formas da gente entender o desejo de Deus para a nossa vida, as crenças que Ele nos ensina. Vamos estudar sobre a divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a sua palavra, a Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego biblia, significa livros. É um conjunto de livros canônicos do Primeiro e Segundo Testamento, que nós chamamos de Antigo e Novo Testamento, que no judaísmo e no cristianismo se consideram produto de inspiração divina, reflexo ou registro da relação entre Deus e a humanidade. Existem algumas evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus. A arqueologia, por exemplo, e a ciência são grandes evidências, mas a própria Bíblia se prova. Suas profecias se cumprem. A Bíblia é um livro que transforma, que muda quem a segue. Quem segue a palavra de Deus será mudado. Ela muda quem segue, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e é isso que vamos estar entendendo aqui. E falando sobre a divindade, a pergunta é: como a Bíblia apresenta a Deus? Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Cristo diz a respeito do batismo: portanto, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Cristo ensina que existe 3 pessoas na divindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, também confirma isso. Fala assim: que a graça de Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, todos vós. Então, a Bíblia ensina que são 3 pessoas na divindade. Também Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5, isso é bem interessante, que aí fala a respeito dos 3, que diz assim:
João às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Fala sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Que a graça de Deus entregou seu Filho para morrer por nós, Cristo morreu para nos salvar, e fala sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quando se refere aos 7 Espíritos, está se referindo ao Espírito Santo. Então a Bíblia confirma que são 3 pessoas na divindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, assim que ele se apresenta para nós. E a Bíblia, falando a respeito da Bíblia, sua palavra, a palavra de Deus, como devemos considerar a Bíblia? Essa é uma pergunta interessante, né? Como é que nós devemos considerar a Bíblia? Em João capítulo 17, versículo 17, aqui também são as palavras de Cristo que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo capítulo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso guia. A Bíblia é a verdade, como Cristo diz. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cristo está falando com o Pai, e ele diz que a palavra dele é a verdade. Como é que nós devemos considerar a Bíblia? Como a verdade e como uma luz que ilumina nossos caminhos para chegarmos até o céu. Porque esse é o objetivo da Bíblia, nos conduzir o caminho da vida eterna para morarmos com Deus. São apenas 7 perguntas, e a terceira pergunta é: quem escreveu a Bíblia e como? Vamos para Êxodo capítulo 17, versículo 14, que lá diz, pode conferir, que foi Deus que mandou Moisés começar a escrever a Bíblia. Deus mandou escrever para que ela seja registrada para as demais pessoas que um dia iam precisar conhecer de Deus. E aqui está registrada as histórias e poesias e o que Deus quer que a gente conheça, que pode nos ajudar para chegarmos na morada eterna com Ele. E 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, te convido a ler. Diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Entende? Que lindo isso aqui, porque aqui fala que a Bíblia não é um livro qualquer. Todos os livros são escritos por homens, como a Bíblia também aqui diz que a Bíblia foi escrita por homens, né? Mas a diferença aqui é que foi homens de Deus, foi homens inspirados por Deus, foi o Espírito Santo que inspirou esses homens ao escreverem a Bíblia. O autor aqui, Pedro, diz que jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E é isso que faz da Bíblia um livro diferente, que ele é um livro sagrado, é um livro santo, é um livro inspirado por Deus. Entende? Aceita que a Bíblia é um livro especial, porque ele diz que é um livro especial. Então, quem escreveu a Bíblia e como? Quem escreveu? Foi Deus ou foi o homem? Como a gente viu aqui, né? Foi o homem que escreveu, inspirado por Deus. E tem uma parte importante na Bíblia também, que a gente precisa saber quem foi que escreveu, que é motivo de debate, né? Quem escreveu, algumas pessoas falam que foi Moisés, né? E o outro fala que foi Deus. Então, isso se refere aos 10 mandamentos. Quem escreveu os 10 mandamentos? Para você, o que você acha? Quem escreveu os 10 mandamentos? Foi Moisés ou foi Deus? Vamos lá para Êxodo capítulo 24, versículo 12. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fica lá. Darei a você tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi
para que você ensine o povo. E se você quiser conferir mais ainda, vai lá em mesmo livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18, que lá diz que Deus mandou Moisés pegar 2 tábuas de pedra e levar para ele ao monte, e que ele ia escrever nessas tábuas os 10 mandamentos, os testemunhos. E aqui confirma que quem escreveu os 10 mandamentos foi o próprio Deus. Diferente do restante da Bíblia, que foi o homem que escreveu, quem escreveu os 10 mandamentos foi Deus. E que parte da Bíblia é inspirado por Deus e serve para nós? Muitas pessoas creem que só o Novo Testamento serve para nós hoje. Alguns dizem que a Bíblia não serve para nós. E vamos ver que parte da Bíblia é inspirada por Deus e serve para nós. 2 Timóteo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aqui diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus e serve para nós. É útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir, para nos fazer pessoas boas, pessoas corretas, para nos preparar para o céu. A Bíblia é nosso manual de vida. A Bíblia é nosso guia para a morada eterna com Deus. Ela é nossa luz. A quinta pergunta: alguém está autorizado a alterar a Bíblia? A Igreja Romana, o Papado, diz que tem autoridade para alterar a Bíblia, porque diz ele que a Igreja Católica está acima da Bíblia, que tem autoridade sobre a Bíblia. Mas a pergunta é: será se realmente alguém pode mudar a Bíblia, pode alterar a palavra de Deus? Vamos ler Malaquias capítulo 3, versículo 6, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não foram destruídos. E aí? E agora? Deus diz aqui que ele não muda. E será se alguém pode mudar então sua palavra? Se ele mesmo diz que não muda, será se nós podemos, alguém pode mudar a palavra de Deus? Tem um ser humano que tem essa autoridade? Será? E se querem mudar, será se vale isso? Se diz que Deus mudou? Deus disse que ele não muda. O que pode acontecer com alguém que muda a palavra de Deus, que altera a palavra de Deus? Vamos para Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Olha que perigo, olha que terrível coisa acontecerá com quem tentar mudar a palavra de Deus. Porque ninguém consegue mudar a palavra de Deus, porque foi ele que escreveu. Mas olha o que pode acontecer com aqueles que dizem que Deus mudou, com aqueles que tentam mudar a palavra de Deus. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Diz assim, ó: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Que perigo! Quem pode mudar a palavra de Deus? Ninguém pode mudar a palavra de Deus. Deus diz, a sua palavra diz que se alguém tirar ou acrescentar, perderá a sua salvação, receberá os flagelos, as pragas do Apocalipse. Entende? Ninguém pode mudar a palavra de Deus. E olha só, você também corre grande perigo. Porque se você segue essas pessoas que dizem que a palavra de Deus mudou, você está correndo um grande risco. E o maior risco que alguém pode ter de perder a salvação. Não siga as pessoas que dizem que a palavra de Deus mudou, que Deus mudou algumas coisas, pelo menos uma coisa que se quer, porque Deus não muda nada. Se ele mudasse, como poderíamos confiar num Deus desse? Que diz uma coisa, mas não tem certeza, não está seguro do que diz.
não sabe o que diz. Mas Deus não é assim. Deus sabe todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, sabe de tudo. Ele não precisa mudar. Ele não muda, porque Ele é todo-poderoso. Ele conhece tudo. Não tem como errar. Se Ele erra, logo não é Deus. Mas nosso Deus não erra. Ele sabe todas as coisas. Sabe, como Cristo diz, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele sabe todas as coisas. Entende? Ele é todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Então, podemos confiar na sua palavra, porque a sua palavra se cumpre e é verdadeiramente digna de confiança. A sexta pergunta é: como são chamados os seguidores da Bíblia? Apocalipse 1, versículo 3, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Então, se nós seguimos a palavra de Deus, nós somos chamados de bem-aventurado. A palavra aqui, no original grego, é makarios, que também é traduzido como felizes. Mais que felizes são aqueles que seguem a palavra de Deus. Aqueles que ouvem, que só pode ouvir, ouve, mas guarde. Aqueles que não pode ouvir, mas só lê, que só leia, mas guarde. Porque o mais importante aqui não é só ler e nem só ouvir, é guardar tudo o que ela diz. Amém? E a sétima e última pergunta é: qual é o maior benefício que temos em seguir a Bíblia, a palavra de Deus? João capítulo 5, versículo 39, palavras de Cristo. E ele diz assim: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, qual é o maior benefício que podemos ter em seguir a Bíblia, seguir a palavra de Deus? É a vida eterna. Se nós lermos esse livro e seguirmos, teremos vida eterna. E esse é o maior benefício que alguém pode ter. Vida eterna ao lado de Deus, para sempre ao lado de Deus. Nunca mais vamos nos separar de nosso Criador. Nunca mais vamos sofrer. Não, a Bíblia diz que não haverá mais sofrimento, nem angústia, nem dor para aqueles que alcançam a salvação, para aqueles que serão salvos, como diz Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 5, que a gente vai ler também mais para frente, que Deus vai criar uma nova terra, onde não haverá mais sofrimento, nem angústia, nem dor, onde o mal não existe mais, onde não há mais sofrimento, onde você não vai nunca se separar dos teus entes queridos, onde vamos viver para sempre ao lado do nosso Deus. Não é esse o teu desejo? Espero que seja. Que Deus coloque isso no seu coração, esse desejo de morar com Ele na eternidade. E vamos para o nosso quiz e a conclusão. Eu pergunto e você responde, ok? Vamos ver se você pegou tudo que lemos aqui. Primeira pergunta: quais são as 3 pessoas da divindade? Quais são? Se você respondeu Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você respondeu corretamente, porque a Bíblia ensina assim: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda pergunta: como devemos considerar a Bíblia? Como é que devemos considerar a Bíblia? Como a verdade, como uma luz que ilumina nosso caminho para o céu. Terceira pergunta: quem escreveu a Bíblia e como? Quem foi? Foi o homem inspirado por Deus. E a quarta pergunta: que parte da Bíblia é inspirada por Deus? Toda a Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não é só o Novo e nem só o Antigo Testamento, é toda ela. Quem escreveu os 10 mandamentos? Lembra? Se você respondeu Deus, está corretamente, porque foi Deus que escreveu os 10 mandamentos.
Aqui foi Moisés que colocou, mas Deus escreveu em tábua de pedra, né? Então a Bíblia diz que foi Deus que escreveu os 10 mandamentos. E a sexta pergunta: como são chamados os seguidores da Bíblia? Como são chamados? De bem-aventurados, felizes, ou mais que felizes, são aqueles que seguem a palavra de Deus. E a sétima e última pergunta: qual é o maior benefício que temos em seguir a Bíblia? É a salvação, a vida eterna. Então esse é o maior benefício que podemos ter em seguir a Bíblia. Depois de lermos essas passagens, depois de fazermos esse estudo, que decisão você vai tomar? Você crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Você aceita toda a Bíblia como regra de fé para a sua vida? Você vai se esforçar para ler todos os dias a Bíblia? Você fará todo o possível para colocar em prática seus ensinos em tua vida? Se esse é o teu desejo, eu quero fazer uma oração contigo. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por tua palavra que tu nos deixou para entendermos, Senhor, teus propósitos, entendermos as crenças, doutrinas que tu quer que sigamos, Senhor, para nos preparar para morarmos contigo na eternidade. Pai amado, nos abençoe, Senhor, nos instrui a cada dia, nos livra do mal, nos livra do engano, Senhor, das pessoas que distorcem a palavra de Deus, sua palavra, Senhor, mas que a gente não venha cair nesses enganos do inimigo, Senhor, os enganos de Satanás, mas que venhamos seguir cada dia a tua palavra, inspirado pelo teu poder, pelo Deus Espírito. Em nome de nosso Salvador te pedimos e agradecemos, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. 2 Coríntios 13, versículo 13, que diz: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém.